Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 5. O governo de Deus sobre as nações. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 5. O governo de Deus sobre as nações. Uma questão relevante. Em termos da nossa confiança em Deus, a soberania de Deus sobre as nações pode, à primeira vista, parecer teórica e distante de nossa vida cotidiana. No Ocidente, em especial, nem sempre sentimos de maneira consciente as ações do governo influenciando nossa vida diária. As leis do país, em sua maioria, não são razoáveis e favoráveis, e no dia a dia vivemos inconscientes da imensidão de leis e decisões governamentais que nos afetam. Para a maior parte do mundo, entretanto, a soberania de Deus sobre os governos é uma questão crucial. Afirma-se que mais cristãos foram martirizados por sua fé durante o século XX que durante todo o restante da história da Igreja. Hoje em dia, os cristãos são vistos de modo desfavorável em grande parte do mundo, e em vários países sofrem perseguição direta de governos hostis. A liberdade de viver o cristianismo bíblico de forma pública, não valorizada nos países ocidentais, não é uma opção para mais da metade da população mundial. Para o cristão que vive nesses países, a certeza de que Deus governa sobre os governantes, que sobre eles exercem autoridade, deveria lhes dar coragem e confiança nos momentos de perturbação ou perseguição. Aqueles que vivem em países onde a liberdade religiosa é praticada deveriam agradecer regularmente a Deus por tê-la. Ela não é um acidente da história, nem se deve meramente à visão dos fundadores de nossas nações, mas sim à mão soberana de Deus, trabalhando em nossos governantes e através deles. Não podemos menosprezar tal liberdade. Alexander Carson expressou isso bem ao afirmar: assim como Deus é capaz de proteger seu povo sob a maior tirania, da mesma forma, a mais intensa liberdade civil não se constitui segurança para eles sem a proteção imediata do braço todo-poderoso de Deus. Temo que os cristãos deste país, Estados Unidos da América, coloquem confiança demasiada nas instituições políticas, ao invés de colocarem-na no governo de Deus. Não estamos meramente preocupados com a liberdade religiosa. Nossa vida é diariamente afetada pelas decisões dos poderes legislativos e pelos governantes. Em todos os níveis, os poderes legislativos estão progressivamente nos dizendo o que devemos ou não fazer. Por vezes, tais decisões são perceptíveis, outras vezes não temos ciência delas. Por vezes, são boas decisões, pelo menos do nosso ponto de vista. Por vezes, são decisões prejudiciais. Em todos os momentos, tais decisões, perceptíveis ou não, boas ou prejudiciais, estão sob o controle do nosso Deus soberano. Deveremos colocar nossa confiança em Deus, e não no poder de tomada de decisões dos políticos, governantes e até mesmo das
Supremas Cortes. Certo cristão iraniano escreveu de um determinado momento, anos atrás, quando o governo iraniano emitiu um decreto fechando todas as escolas primárias estrangeiras, uma decisão que afetou a escola cristã no qual ele estava matriculado. O diretor da escola dirigiu-se ao governo e obteve permissão para que a escola permanecesse parcialmente aberta, para que alunos da quinta e sexta séries pudessem concluir o ensino fundamental naquela escola. Para nós, isso não é um evento particularmente impressionante, mas um país muçulmano permitir que uma escola cristã permaneça funcionando enquanto outras escolas foram fechadas é, sem dúvida, algo incomum. Por que tal permissão foi concedida? Esse homem escreveu: creio que foi plano de Deus para minha vida que tal permissão fosse dada, de forma que eu pudesse concluir minha instrução fundamental numa escola cristã. Não é essa a maneira correta de um cristão enxergar a história, percebendo a mão de Deus em todos os eventos, tecendo o caminho das nações e das pessoas? Nosso irmão iraniano tinha uma percepção correta da soberania de Deus nos decretos e decisões do governo. Ele enxergou a mão de Deus, dominando as questões governamentais e, por meio de tais governos, as questões de cada pessoa. Conforme vimos no capítulo 4, Deus é soberano no coração da pessoa, cujas decisões e ações nos afetam. E Deus também é soberano nas decisões e ações do governo, na medida em que nos afetam. Conforme escreveu Margaret Clarkson, Deus é o Senhor da história humana e da história pessoal de cada membro da sua família de redimidos. Não podemos separar a história de uma nação da história do povo daquela nação.